Tarde, queridos alunos, queridas alunas. Nós vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Na sequência, a gente posta lá no grupo do WhatsApp essa aula, você fica lá e repassa para os colegas, tá? Lembre sempre de pedir aos colegas que acessem também o grupo do WhatsApp para poder ver sempre essas aulas que a gente postar lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá certo? Essa aula para o segundo ano, o assunto realismo-naturalismo. A gente vai apresentar a tela e vamos resolver algumas questões que se encontram lá no blog Língua e Literatura, que é o nosso blog sobre português, que nós temos aqui no Google, né? Nós temos no Blogger do Google, a gente tem esse blogzinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. E aí, quando vocês quiserem acessar o blog, vocês encontrarão lá essas questões, encontrarão na sequência sempre o gabarito, tá ok? Então vamos lá apresentar aqui a tela para a gente poder analisar aqui essas questões do blog. Aqui, nós temos aqui a tela do blog, né? O blog chama-se Língua e Literatura, são questões, normalmente questões, discussões a respeito da língua portuguesa, consequentemente da literatura em língua portuguesa. E aqui abaixo nós temos as questõezinhas sobre o realismo, uma postagem que a gente fez ultimamente. Nós temos aqui as questões sobre realismo, naturalismo e sobre parnasianismo. A gente falou na aula passada, na aula de semana passada, a gente falou exatamente sobre o realismo, sobre o naturalismo, corrigimos algumas questões, mas não falamos ainda sobre o parnasianismo, né? Parnasianismo, a gente vai fazer um breve comentário hoje e na sequência a gente vai trabalhar também os poetas, né? Já que o parnasianismo se encontra apenas na poesia, a gente vai fazer um comentário sobre os poetas parnasianos, tá? Parnasianismo, só lembrando, não pode ser considerado realismo, a poesia do realismo, tá certo? Aqui no Brasil nós não tivemos uma poesia realista, nós tivemos o realismo, romances realistas, romances naturalistas, e tivemos a poesia parnasiana, que é uma poesia que não pode ser considerada poesia do realismo, porque não aborda as temáticas sociais abordadas pelo realismo e pelo naturalismo, tá? A poesia parnasiana, ela se baseia naquele princípio da arte pela arte, ou seja, a arte deve existir em função da própria arte e não para discutir temas, etc, etc. Em Portugal, não. Em Portugal, nós vamos ter César Verde, por exemplo, que é um grande poeta realista, né, que vai trabalhar as questões sociais de Portugal, né, exatamente utilizando a poesia. Então, em Portugal, nós vamos ter os romancistas realistas, naturalistas, e vamos ter os poetas realistas. Aqui no Brasil, nós vamos ter romancistas realistas, romancistas naturalistas e os poetas parnasianos, tá bom? Então, aqui nós temos um sonetozinho aqui, chamado Soneto para Guidinha. Vê essa mulher atada a grilhões que aos nossos olhos desfila altaneira, vá que finja passar dessa maneira, foi senhora de bens e de milhões. Antes ria alto e barrava os barões, e só respeitava sua bandeira, feita de ímpeto e palavra cardeira. De todos recebia bajulações. O despudor que lhe penetrou a casa e também lhe instigou a índole impudica, levou-a ao jardim suspenso da perfídia. Por isso hoje lhe cortaram a asa e sem moral acorrentada fica, já seus bens jazem entregues à desídia. Esse poemazinho a gente compôs, o professor Alves Andrade compôs esse poema em 2004, baseado exatamente no romance Dona Guidinha do Poço. Né? Dona Guidinha do Poço é um romance escrito pelos romancista e contista cearense Manuel de Oliveira Paiva. Ah, professor, na nossa escola fica ali na Oliveira Paiva, né? O Walter Sá Cavalcante. Foi dele o nome da rua? Sim, a Rua Oliveira Paiva, uma homenagem exatamente ao escritor realista, ao escritor realista
Manuel de Oliveira Paiva. Assim como nós temos também a Avenida Antônio Salles, que também em homenagem a outro romancista realista, Antônio Salles. Papi Júnior, uma rua lá na Parquelândia, também tem esse nome em homenagem ao escritor realista Papi Júnior, autor de Os Simas, e assim por diante, tá certo? Então, aqui na primeira estrofe nós vamos ter: vem essa mulher atada a grilhões, que aos vossos olhos desfila a altaneira, vá que finja passar dessa maneira, foi senhora de bens e de milhões. Ora, a dona Margarida de Souza, né, era uma mulher importante, uma mulher rica, uma mulher, digamos assim, representante lá da sua estirpe aqui no estado do Ceará, né? E ela casada com um homem também, um homem direito, um homem bom, um maravilhoso e tal. E até que certo dia entra na casa deles, né? Chega à casa dela um sobrinho do esposo. E os dois, então, ela já uma coroa, digamos assim, seus 40 anos, ele um garotão, bonitão e tal, e ela muito fogosa, acaba se envolvendo com o rapaz, né? Acaba se envolvendo com o rapaz, não só se envolvendo, mas os dois acabam tramando a morte do marido. Fato que vai acontecer no final do romance, o marido dela vem à Fortaleza, né? Vem à Fortaleza para resolver a questão da herança e tudo, para da separação, que ele descobre que ela o estava traindo com o próprio sobrinho, né? E ela, então, manda matá-lo, né? E quando ele volta para a cidade, ela não chega ele não chega até a casa, ele se hospeda na cidade lá, e o assassino vai lá e o mata, né? E aí ele, claro, ela vai presa, né? É descoberto o crime e ela vai presa. É a última imagem que a gente tem no romance é a dona Margarida de Souza andando, né? A polícia levando-a para a prisão. Daí essa primeira estrofezinha: vem essa mulher atada a grilhões, que aos nossos olhos desfila a altaneira, vá que finja passar dessa maneira, foi senhora de bens e de milhões. Antes ria alto e barrava os barões, e só respeitava sua bandeira, feita de ímpeto e palavra carneira, de todos recebia bajulações. O despudor que ele penetrou a casa, ou seja, o sobrinho, né, o sobrinho do marido, e também lhe instigou a índole impudica, levou-a ao jardim suspenso da perfídia. Por isso, hoje lhe cortaram a asa, e sem moral acorrentada fica, já seus bens já as entregues a desvia. Assim o destino, né, o fim de Dona Margarida. Detalhe, a história de Manuel de Oliveira Paiva baseada em fatos reais, né? Realmente houve naquela cidadezinha a Dona Margarida de Souza, que, traindo o marido, descoberta, ela manda matar o marido e depois vai presa. Uma mulher poderosa, né? Ela achava que talvez, pelo que tinha, pelo poder que tinha, ela não iria presa, tá certo? Então, aqui, a primeira questão. A narrativa presente no soneto acima, baseado no romance Dona Guidinha do Poço, pode ser dividida em dois momentos, que podem ser indicados pelos advérbios. Nós temos aí dois advérbios, né? Advérbios de tempo, que vão determinar, que vai fazer a divisão dessa narrativa. Ou seja, antes, né? Antes ela barrava barões e tudo, né? E hoje acorrentada fica, né? Então nós temos aqui a letra A de amor, esses dois itens aqui, antes e hoje, na letra A de amor, respondendo aqui a nossa questão, certo? Beleza, vamos aqui à segunda questão. O romance em que foi baseado o soneto acima filia-se ao realismo. A alternativa que contém a melhor justificativa para essa afirmação é, ou seja, o romance Dona Guidinha do Poço, de Manuel de Oliveira Paiva, é um romance realista, né? Um romance pertencente ao realismo brasileiro. Tá? Eu já tinha falado que os escritores realistas do estado do Ceará, ou seja, os cearenses, brilharam durante o período realista, foram magnânimes. Já havia sido assim durante o romantismo com a figura de José de Alencar. E
Durante o realismo, nós temos aqui as figuras de Manuel de Oliveira Paiva, temos Antônio Salles, temos Papi Júnior e temos ainda mais outros. Temos Adolfo Caminha, o grande nome da literatura cearense desse período é exatamente Adolfo Caminha, com a sua Normalista e O Bom Crioulo, tá ok? Então vamos aqui. A alternativa que contém a melhor justificativa para essa afirmação. Qual a afirmação, professor? Romance que foi baseado, soneto acima, filia-se ao realismo. Então, vamos procurar uma justificativa. Letra A. O romance conta a história de uma mulher muito pobre que, depois de muito penar, consegue subir na vida e desfila altaneira por entre aqueles que a humilharam um dia. Parece coisa de romance romântico, né? Parece coisa de dos romances chamado folhetins. E tá errado o item A. Letra B de bola. Uma das principais características do romance realista é a queda moral das personagens. Olha aí, gente, queda moral. Personagem realista. Lembra de Emma Bovary, do romance Madame Bovary? Aquela mulher de luxo, né? Uma mulher maravilhosa, uma mulher desejada por todos, quando no final ela acaba tentando se prostituir para conseguir o dinheiro para reaver, aliás, para pagar as contas que ela havia em que ela havia se empenhado, né? Então, realmente a queda moral. Então, uma das principais características do romance realista é a queda moral das personagens. E nós já temos aqui a queda moral de Dona Quidinha do Poço, né? Mulher poderosíssima e que agora se entrega, está presa, acorrentada, ou seja, houve a queda moral? Houve. Isso filia o romance ao realismo? Sim, filia, né? Então, já encontramos aqui a alternativa correta na letra B de bola, né? Letra B de bola. Exatamente. E ela está... Essa descida moral fica clara na terceira estrofe, né? Lá em cima nós vamos ter aqui, ó, terceira estrofe. O despudor que lhe penetrou a casa e também lhe instigou a índole impudica, levou-a ao jardim suspenso da perfídia, da traição, e levou-a também à cadeia, levou-a à prisão. Que coisa terrível, né, dona Guidinha? Bonito para sua cara. Então, letra B de bola é um gabarito para a segunda questão. Letra C. O romancista realista compõe seu texto a partir de sua imaginação. Nos versos 3 e 4 da segunda estrofe, surge a imagem de uma mulher fora dos padrões da época. Eis, portanto, um romance realista, uma vez que a mulher com essa índole é fruto da imaginação do seu autor. Não, né, gente? O escritor realista ele não buscava inspiração na sua imaginação. A inspiração do escritor realista é o mundo no qual ele está inserido, né? É o meio social. Daí, esse item C já começa errado aqui quando fala fala em imaginação. Nós sabemos que quem compõe o romance a partir da imaginação é o escritor romântico e não realista. Letra D, doido. O escritor realista busca a subjetividade na formação de suas personagens. Falso, né, gente? O escritor realista busca na objetividade, né? Ou seja, o escritor realista é racional, ele é objetivo, ele cria o romance de tese, ele foge à tese dentro do seu romance, tá certo? Uma tese, uma ideia. O entender de doido também é errado. A letra E de energúmeno, pessoal, é correta? Vamos ver. A personagem descrita no soneto destoa do pictórico romântico, verdade, destoa pela sua audácia, verdade. Pois em nenhum romance romântico a mulher foi protagonista. Olha o que está errado aqui. Em nenhum romance romântico a mulher foi protagonista. Isso é falso, né? Nós sabemos que a mulher foi, sim, protagonista do romance romântico, muito. É só lembrarmos de Senhora, lembrarmos de Inocência, lembrarmos da Viuvinha, lembrarmos de A Moreninha, os romances, ou seja, os romances românticos estão cheios de mulheres que foram protagonistas. Iracema, a Índia, a Virgem dos Lábios de Mel, olha que coisa interessante, né? Então, correto, gabarito da segunda questão, a letra B de bobo. Certo? Show, beleza? Vamos para a terceira, pessoal. Questão tão interessante. Vamos sim. O poema acima possui a seguinte característica
da estética parnasiana. Olha, o que é que rezava a estética parnasiana? A estética parnasiana rezava que a arte deveria servir à arte, portanto, a poesia deveria servir à poesia. Daí, o romance, o poema parnasiano era perfeito, os versos, métrica perfeita. Normalmente, ele utilizava o soneto, porque era a forma mais perfeita com a qual se trabalhava à época. Então, nós temos aí, letra A, aborda a temática social, fazendo-lhe críticas e apontando defeitos. O poema em questão, né, o nosso poema do professor Alves, ele faz sim uma crítica social, aponta lá a questão da questão da traição da Dona Guidinha, né? Mas o poeta parnasiano, ele não fazia críticas, ele não trabalhava com questões sociais, ele preferia o quê, professor? Ele preferia trabalhar uma descrição, né? Uma descrição. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nesse poema aqui chamado Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira, o príncipe dos poetas parnasianos. Olha como é que ele vai dizer aqui. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador, sobre o mármore luzidio, entre o leque e um começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubas flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura, que a arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chim de olhos cortados, a feição de amêndoa, né? Palmas para o poeta Alberto de Oliveira, que consegue quase a perfeição poética. Veja só essa rima rica, preciosa, vil, luzidio, né? Beleza, né? Perfumado, adjetivo, bordado, substantivo, rima rica. Nós temos aqui no final vêndoa e temos amêndoa, né? Ele quase conseguiu a chamada perfeição poética, poeta parnasiano Alberto de Oliveira. Então, você percebe que trata-se de um soneto, um poema descritivo, ou seja, o objetivo dele não é falar de questões sociais, mas apenas descrever, apenas descrever um objeto qualquer. Esse era o grande objetivo do poeta parnasiano, fazer poesia bonita, fazer poesia bela, mas sem envolvimento com questões sociais. Beleza? Então vamos aqui. Letra B de bola. Ele possui versos livres e brancos. O soneto, ele é feito em versos decassílabos e com a rima, como vimos ali o caso do Alberto de Oliveira. Então, o item B também é incorreto, né? Versos livres são aqueles que não têm tamanho, né? Não tem medida exata. E versos brancos são aqueles versos que não possuem rima. Letra C, subjetivismo, uma vez que o poeta se vale da imaginação para criar o conflito registrado do poema. Mais uma vez, subjetivismo aqui não fazia parte do elemento parnasiano, tá certo? Descritivismo, o soneto procura a impessoalidade na descrição de um quadro. Olha, isso aqui é verdade? Verdade, o parnasianismo trabalhava com isso, a questão do descritivismo, né? Tá bom? E o nosso poema aqui acima, ele é descritivo? Sim, porque o poeta aqui, Alves Andrade, ele descreve uma cena, ou seja, a preocupação dele maior aqui é fazer a descrição dessa cena, que é o quadro em que Dona Guidinha vai presa, né? Então, o correto aqui, ó, letra D de dado, né? O soneto é o poeta parnasiano, assim como o poeta Alves Andrade buscou a impessoalidade, né, para descrever um quadro, certo? Letra E, vocabulário rico com palavras que fogem ao vocabulário comum. Isso também era uma característica do poema, era uma característica também do poema parnasiano, não é verdade? Também o poema parnasiano também usa vocabulário rico, né, que foge para fugir ao lugar comum, certo? Então, vamos ficar aqui o correto, letra D de
desastrado, letra D de dado, tá ok? Beleza. Tem essa quarta questão aqui que eu não vou resolver com vocês agora, tá? Eu vou deixar essa questão lá no grupo, tá? Tanto do Google Classroom como lá no grupo do WhatsApp, e vocês vão resolver tanto a questão de número 4 como a questão de número 5 e vão depositar depois lá no grupo para a gente poder recolher, tá? Você pode depositar no meu próprio WhatsApp particular, o nosso privado, ok? Então vamos aqui parar a nossa apresentação para a gente fazer as devidas despedidas. Então, agradecer a vocês essa semana maravilhosa. Infelizmente, a gente não pôde estar com você pela manhã, mas estamos agora postando essa aula e, na sequência, semana que vem, a gente se encontra segunda-feira, 9h20, a turma do segundo ano A, B e C. Valeu, show de bola. Até breve.